Eu me lembro daquele dia de maneira cristalina. O cheiro das rosas misturado com o calor sufocante das velas preenchia a sala, criando uma atmosfera quase irrespirável. O silêncio era cortado apenas pelo som abafado de soluços e pela respiração pesada dos presentes. O caixão estava bem à minha frente, cercado por dezenas de flores brancas e luzes trêmulas que dançavam nas paredes da capela. Era o velório de minha tia, mas algo naquela cena me incomodava profundamente, como se o ambiente carregasse um peso que ia além da dor comum de uma despedida. Eu nunca acreditei muito em coisas paranormais, sempre fui cético. Mas ao observar o caixão fechado diante de mim, senti um arrepio correr pela minha espinha, algo que não consegui ignorar. Havia algo no ar, algo opressor. Um ruído baixo, quase imperceptível, parecia vir de dentro da madeira. Respirei fundo e tentei afastar o pensamento, atribuindo tudo ao estresse emocional daquele momento difícil. Era a única explicação plausível, certo? Conforme os minutos se arrastavam, o barulho parecia aumentar. Parecia uma raspagem leve, um som abafado, como se alguém estivesse tentando sair. Olhei ao redor, esperando ver alguma expressão de desconforto nos rostos dos outros, mas todos estavam absortos em sua dor ou em suas próprias preces silenciosas. Não, aquilo estava acontecendo só comigo. Comecei a suar frio. A cada segundo, o som ficava mais claro, mais urgente. Fechei os olhos e balancei a cabeça, tentando afastar a sensação crescente de pânico. Foi então que algo aconteceu que não pude ignorar. O caixão balançou. De leve, quase imperceptível, mas o suficiente para que eu visse. O suficiente para que meu coração disparasse de forma incontrolável. Eu me aproximei hesitante. Minhas pernas pareciam de chumbo e cada passo em direção àquela caixa de madeira me enchia de um terror irracional. Toquei a superfície fria e tentei manter a calma, convencendo-me de que tudo era um produto da minha mente abalada pela perda. Mas o que aconteceu em seguida destruiu qualquer explicação racional que eu pudesse criar. Um golpe, alto e claro, vindo de dentro. Eu me afastei imediatamente, quase tropeçando em uma das cadeiras. Olhei ao redor, esperando que alguém tivesse ouvido, que alguém tivesse notado o que estava acontecendo. Mas não, ninguém. Era como se eu fosse o único ciente de algo terrível acontecendo diante dos nossos olhos. Minhas mãos tremiam e o suor agora escorria pela minha testa. Eu não sabia o que fazer. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas cada parte do meu corpo gritava para que eu fugisse dali. No entanto, meus pés estavam presos ao chão, como se eu fosse incapaz de me mover. Mais uma vez, o barulho veio de dentro do caixão. Um som abafado, algo como unhas raspando a madeira. Eu olhei ao redor. As pessoas continuavam alheias, presas em seus pensamentos de luto. Comecei a questionar minha sanidade. Talvez fosse o estresse, talvez eu estivesse alucinando. Mas aquele som era real. Era impossível ignorar. Com a respiração acelerada, me aproximei de meu primo, o filho da minha tia. Ele estava sentado perto do caixão, com o rosto afundado nas mãos. Sua dor era evidente. Eu hesitei por um momento, mas precisava perguntar. Você ouviu isso? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Ele levantou os olhos confuso. Ouviu o quê? O barulho vindo do caixão, murmurei, esperando que ele confirmasse, que me dissesse que também estava ouvindo aquilo. Mas ele apenas me olhou como se eu estivesse ficando louco. Acho que você está nervoso. Talvez deva sair um pouco, tomar um ar, sugeriu ele, voltando a baixar a cabeça. Balancei a cabeça em negação, frustrado. Eu sabia o que tinha ouvido. O som continuava lá, persistente, constante, mas ao mesmo tempo, parecia que só eu conseguia captá-lo. Então, tudo piorou. De repente, um novo som. Dessa vez, mais claro, uma espécie de batida surda, como se algo estivesse socando a tampa do caixão. Meus olhos se arregalaram e meu coração quase parou. Não podia ser. Minha tia estava morta, tinha sido confirmada no hospital. Não havia explicação lógica para aquilo. Ela não poderia estar viva. Senti meu estômago se revirar, e antes que eu pudesse pensar em outra coisa, a tampa do caixão fez um leve estalo. Não abriu completamente, apenas uma fresta mínima, mas aquilo foi o suficiente para que meu corpo entrasse em choque. O estalo da tampa foi sutil, mas ensurdecedor para mim. O suficiente para fazer meu corpo congelar de puro terror. Eu queria correr, queria gritar, mas parecia que todos ao redor estavam cegos e surdos para o que estava acontecendo. O som de raspagem continuava e eu sabia que não era minha imaginação. Havia algo, ou alguém, ali dentro. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Eu precisava agir.
Não podia simplesmente ignorar aquilo. Talvez ela estivesse viva. Talvez tudo tivesse sido um erro. A ideia era absurda, mas naquele momento o absurdo parecia mais lógico do que qualquer outra explicação. Sem pensar, fui até o homem da funerária que estava no fundo da sala, discreto, observando. Algo está errado, sussurrei, tentando controlar a tremedeira na minha voz. Acho que ela ainda está viva. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e compaixão, como se já tivesse lidado com esse tipo de reação antes. Mas antes que pudesse responder, outro golpe mais forte veio de dentro do caixão. O som foi claro, o suficiente para que algumas pessoas próximas finalmente levantassem a cabeça. Um murmurinho de confusão começou a se espalhar pela sala. O homem da funerária hesitou por um segundo, mas logo fez um gesto para 2 assistentes se aproximarem. Eles pareciam nervosos, como se soubessem que algo estava errado, mas estavam treinados para lidar com o inesperado. Em questão de segundos, eles começaram a abrir o caixão. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhares estavam voltados para aquele pedaço de madeira, enquanto a tampa se erguia lentamente, revelando o interior. Minha tia estava ali, imóvel, como deveria estar, mas algo na sua expressão parecia errado. Seus olhos, que antes estavam fechados, agora estavam abertos, arregalados. Eu senti meu coração acelerar ainda mais, quase saindo pela boca. Os assistentes recuaram, chocados, mas sem saber o que fazer. O homem da funerária se aproximou e, com um movimento rápido, verificou o pulso dela. Fez uma pausa longa, muito mais longa do que o necessário. Não há pulso, ele disse em um tom neutro, tentando acalmar a situação. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que jamais esquecerei. Os olhos da minha tia se moveram, fixando-se diretamente nos meus. Não foi um espasmo, não foi algo involuntário. Foi um olhar consciente, cheio de pavor. Ela queria falar, mas parecia incapaz. Seu corpo estava imóvel, mas seus olhos gritavam por socorro. Eu senti um frio mortal subir pela minha espinha, e de repente tudo fez sentido. Ela estava viva. Ou pior, talvez estivesse consciente o tempo todo, presa dentro daquele corpo, incapaz de se mover, incapaz de pedir ajuda, enquanto todos nós a dávamos por morta. Foi então que, sem aviso, a mão dela se moveu levemente, como um último esforço desesperado, antes de cair novamente. O silêncio foi quebrado por gritos de horror e pânico. Pessoas correram para fora, em choque com o que haviam presenciado. O caos tomou conta da capela, mas para mim, tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo em câmera lenta. A última imagem que vi, antes de também ser puxado para fora, foi o rosto de minha tia. Seus olhos, agora vazios, finalmente se fecharam, como se ela tivesse desistido. E foi ali que compreendi o verdadeiro terror daquele dia. Não era o sobrenatural, não era algo impossível de acreditar. Era o medo de ser enterrado vivo, o medo de estar consciente enquanto o mundo segue em frente, ignorando sua existência. Algo tão simples, mas tão apavorante, tão próximo da nossa realidade. Nunca mais consegui olhar para um caixão da mesma forma. Você está gostando da história? Considere se inscrever no canal. Nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Isso ajudará bastante. Vamos para a próxima história. Olá, aterrorizando. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo há pouco tempo, no velório de minha avó. Foi algo apavorante e que sempre vou lembrar enquanto estiver viva. No velório da minha avó, o ambiente estava pesado, permeado por um silêncio que parecia mais denso do que a própria escuridão da sala. As flores eram muitas, mas o cheiro da morte se sobrepunha. Eu estava lá, ao lado da minha mãe, tentando ser forte, embora a imagem do corpo de minha avó me deixasse paralisada. Ela sempre fora uma mulher cheia de vida. Lembro-me dos seus sorrisos e risadas que ecoavam pela casa. Agora ali estava ela, com o rosto pálido e os olhos cerrados, quase como se estivesse apenas dormindo. O ritual parecia interminável e eu me perdia em pensamentos sobre a vida e a morte, quando de repente, algo chamou minha atenção. Percebi um leve movimento, quase imperceptível, nas pálpebras da minha avó. Meu coração disparou. Era um movimento sutil, mas claro o suficiente para me deixar inquieta. Isso não pode ser real, pensei. Olhei para minha mãe, que estava absorta em suas próprias lágrimas, e decidi não incomodá-la. Mas eu não conseguia desviar o olhar. A sala estava repleta de parentes e amigos, todos murmurando palavras de consolo, mas minha mente estava presa naquilo.
O olho dela parecia se mover lentamente, como se estivesse tentando se abrir. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão provocada pela luz suave das velas. Mas a cada segundo que passava, a sensação de que algo estava errado aumentava. As lembranças das histórias que minha avó contava sobre o que aconteceria após a morte começaram a ressoar na minha mente. Ela sempre falava sobre o medo do desconhecido e como o espírito poderia permanecer preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Olhei ao redor, mas ninguém parecia notar. A maioria estava concentrada em suas próprias tristezas. Foi então que, em meio à minha angústia, algo me disse para me aproximar. Com o coração na garganta, fui até o caixão. Cada passo parecia uma eternidade. Eu sentia o peso da dor e do medo se acumulando em meu peito. Quando cheguei perto, o movimento nas pálpebras se tornou mais intenso e uma onda de pavor tomou conta de mim. Eu estava prestes a gritar, mas consegui conter-me. A sala estava quieta e, naquele momento, o tempo parecia ter parado. O olhar da minha avó, mesmo com os olhos fechados, parecia se dirigir a mim, como se estivesse tentando se comunicar. Perguntas inundavam minha mente. "O que você quer me dizer?" Eu quis perguntar. A tensão no ar era palpável e eu me sentia como se estivesse em um pesadelo. As sombras dançavam nas paredes e o som do sussurro se tornava uma cacofonia, enquanto o movimento persistia. O medo começou a se misturar com uma estranha curiosidade. Poderia ser um sinal? Meu coração palpitava enquanto eu lutava contra a vontade de correr. Decidi ficar. Algo dentro de mim dizia que precisava entender. Fiquei ali, paralisada, observando aquele movimento que parecia vir de algum lugar profundo, um desejo desesperado de escapar daquela prisão. O ar ficou mais frio e uma brisa repentina atravessou a sala, fazendo as velas tremerem. Enquanto isso, as vozes ao meu redor diminuíram, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som da minha respiração e o batimento acelerado do meu coração. Mas, como um fio de esperança, também havia uma sensação de conexão, como se minha avó estivesse de alguma forma ainda presente, tentando se fazer ouvir. A cena se desdobrava e eu estava presa em um ciclo de tensão e expectativa. Eu queria saber, precisava entender o que estava acontecendo. O que poderia ser esse movimento? A ideia de que poderia ser um fenômeno sobrenatural começou a me assombrar. Então, decidi que precisava contar a alguém. Olhei para a sala, buscando um rosto familiar que pudesse compartilhar meu pavor. Encontrei meu primo, que estava sentado em um canto, os olhos vazios de tristeza. Levantei-me hesitante, mas quando me aproximei, um som agudo cortou o silêncio. Era um zumbido. Parada, meu coração parou. O zumbido cresceu, mais alto, mais próximo. Olhei novamente para o corpo da minha avó. O movimento nas pálpebras parecia ter intensificado, quase frenético. O que estava acontecendo? A mistura de medo e curiosidade se tornava insuportável. E assim, entre sussurros e zumbidos, a tensão crescia a cada segundo. A sala parecia se fechar ao meu redor. O zumbido tornava-se ensurdecedor e a luz das velas tremulava, lançando sombras inquietantes. O movimento nas pálpebras da minha avó, antes sutil, agora era quase angustiante, como se houvesse uma batalha interna acontecendo. O olhar dos presentes se desviava, mas eu não conseguia desviar o meu. Meus pensamentos estavam emaranhados. Lembrei-me de quando minha avó me contava sobre como a vida e a morte eram um ciclo interminável, um mistério que de alguma forma sempre me parecia mais um fardo do que uma verdade reconfortante. Eu me perguntava se, de alguma maneira, ela estava tentando se despedir de mim, ou pior, se ainda estava presa aqui, lutando contra algo que não conseguia entender. Caminhei um pouco mais perto, cada passo sentindo como se estivesse entrando em um terreno proibido. O zumbido ficou mais intenso, quase como se algo estivesse agitando embaixo da pele dela. Eu estava dividida entre a vontade de correr e a necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto isso, uma mulher idosa, uma amiga da minha avó, começou a murmurar algo sobre o deixar ir. Eu a ouvi dizendo que o espírito precisava ser libertado, mas a frase pareceu ecoar como um chamado. Para ela, o movimento poderia ser um sinal de que minha avó ainda não tinha partido completamente. Os olhos de todos estavam voltados para mim. O que eu diria? Como explicaria a confusão que estava se formando dentro de mim? Eu era apenas uma jovem lidando com a perda, mas naquele momento eu me sentia mais conectada a algo maior. O peso da responsabilidade me atingiu. O que eu poderia fazer para ajudar? Decidi me aproximar ainda mais, com o coração na boca. Queria entender.
O que acontecia com o corpo, com a alma, era uma experiência que ninguém se atreveria a descrever, e o silêncio pesado me deixava cada vez mais isolada em meu medo. A cada segundo, a sensação de que o movimento das pálpebras tinha uma intenção clara se solidificava, como se um grito silencioso estivesse escapando. O zumbido estava mais próximo, quase ensurdecedor, e por um momento, desejei que alguém fizesse algo, que alguém falasse. Mas todos estavam paralisados, como se aguardassem que eu tomasse a iniciativa. O calor do meu corpo aumentava. A sala estava cheia de energia palpável. Eu precisava agir, mas o que poderia fazer? Foi quando um pensamento cortou minha mente. E se eu estivesse apenas imaginando tudo isso? Tentei racionalizar, tentando descartar o que parecia sobrenatural. Voltei o olhar para o rosto da minha avó, que permanecia tranquilo. Como poderia ter alguma reação? A morte trazia um silêncio que parecia ser a única resposta. Mas o zumbido persistia, pulsante, como um aviso, e as pálpebras dela continuavam a se mover. Então a ideia de que poderia haver alguma explicação científica começou a surgir. O que se passava em um corpo após a morte? Havia reações químicas, movimentos involuntários, talvez até mesmo reflexos que permaneciam por um tempo. A dúvida misturava-se à angústia. Nesse momento, uma das enfermeiras que havia ajudado na preparação do corpo entrou na sala. Seu olhar imediatamente se fixou na cena. Ela caminhou até mim, e um misto de preocupação e confusão tomou conta do seu rosto. "Está tudo bem?" perguntou, e eu não consegui responder. O zumbido começou a diminuir, mas a tensão continuava a crescer. Eu estava prestes a relatar o que estava acontecendo, quando ela se virou para olhar minha avó. O movimento nas pálpebras, agora um frenesi, atraiu a atenção de todos novamente. A enfermeira, sem hesitar, se aproximou mais. "Às vezes o que parece ser anormal tem uma explicação simples", disse ela com um tom de voz que misturava compaixão e autoridade. "Às vezes, o corpo ainda tem reflexos mesmo após a morte." Mas suas palavras não confortaram. Meu coração continuava acelerado. Eu queria acreditar, mas a sensação de que havia algo mais, algo que ninguém compreendia, persistia. O zumbido voltou a crescer, como um eco de um mistério não resolvido. Enquanto a enfermeira começava a explicar sobre as reações do corpo, eu olhei novamente para minha avó. O movimento que antes me aterrorizava, agora despertava uma nova curiosidade. O que mais poderia estar acontecendo ali? O medo deu lugar a uma necessidade urgente de entender. A enfermeira começou a mexer levemente nas pálpebras da minha avó e o zumbido se intensificou. Nesse momento, uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma possibilidade que eu relutava em aceitar. O que se escondia por trás daquele movimento? A enfermeira, percebendo a minha inquietação, continuou a falar. "Às vezes, insetos podem entrar em lugares inesperados durante o processo de preparação. Pode parecer assombroso, mas é mais comum do que você imagina." As palavras dela se espalharam como um alívio, mas eu ainda não conseguia esquecer o horror do que vi. E se realmente fosse um inseto? Meu coração disparou novamente. Essa ideia tornava-se quase absurda e, ao mesmo tempo, uma verdade palpável. Mas eu precisava saber. A enfermeira fez uma pausa e me olhou. "Você quer que eu verifique?" A pergunta ecoou na minha mente e eu sabia que precisava de respostas. Mesmo com a repulsa que a ideia me causava, o desejo de entender o que estava acontecendo se sobrepunha a tudo. Fiquei em silêncio, lutando contra a minha própria curiosidade e o medo que crescia em mim. Finalmente, acenei com a cabeça, sentindo que precisava enfrentar isso, mesmo que fosse o último momento em que quisesse olhar para o corpo da minha avó. Ela se aproximou com cuidado e eu estava paralisada, observando cada movimento. O zumbido parecia um eco distante agora, e tudo o que eu queria era saber a verdade. O que realmente estava acontecendo ali, na quietude daquele velório? A enfermeira se inclinou sobre o corpo, observando atentamente as pálpebras da minha avó. Meu coração disparava e a tensão na sala era palpável. Todos os olhos estavam fixos na cena, e a respiração coletiva parecia suspensa, como se estivéssemos à beira de descobrir algo aterrador. Ela usou um cotonete, afastando cuidadosamente a pele ao redor dos olhos. O zumbido que ainda ressoava em minha mente parecia finalmente silenciar-se, enquanto eu observava em estado de choque. Eu precisava saber, mas a ideia de que algo poderia estar preso ali, algo que não pertencia àquele momento, me deixava enjoada. Então, com um movimento rápido, a enfermeira retirou algo pequeno e escuro. Meu estômago se revirou. Ela ergueu a mão para que todos pudessem ver.
e ali estava, um mosquito, preso entre as pálpebras, finalmente liberto. O alívio e a repulsa se misturaram em mim. Olhei para o inseto, agora impotente e inofensivo, e percebi que todo o horror que imaginei se reduzia a uma explicação simples. Uma explicação que parecia quase banal para o que havia me consumido durante aqueles momentos angustiantes. A enfermeira olhou para mim. Sua expressão era de compreensão. É mais comum do que se pensa. O corpo pode reter movimentos involuntários, e o inseto pode se alojar em lugares inesperados. Não é nada sobrenatural. As palavras dela ecoaram em minha mente, mas a ideia do que eu havia presenciado ainda era difícil de processar. Os murmúrios ao meu redor começaram a dissipar-se, e a tensão que antes permeava o ambiente parecia finalmente se aliviar. A presença da morte ainda era pesada, mas o mistério havia sido revelado. Minha avó, embora não estivesse mais conosco, não estava presa em uma batalha aterradora entre mundos. A sala se encheu de murmúrios e sussurros de alívio e desconforto, enquanto a realidade da morte se instalava novamente em nossos corações. Percebi que, em um momento de desespero e confusão, eu havia permitido que o medo tomasse conta. Aprendi que na vida e na morte, muitas vezes, a verdade é mais simples do que imaginamos. Senti uma onda de tristeza ao olhar para o corpo da minha avó. O que quer que tivesse acontecido ali, não mudaria o fato de que ela se fora. Mas havia um consolo em saber que o movimento que tanto me apavorou era apenas um reflexo do corpo, e não um grito de agonia. À medida que as pessoas começavam a se mover, oferecendo seus respeitos e palavras de conforto, percebi que a verdadeira essência da vida estava nos momentos que compartilhamos. A dor da perda ainda estava presente, mas agora havia uma compreensão mais profunda do ciclo que todos enfrentamos. Olhei uma última vez para minha avó, e a dor se transformou em gratidão. Ela havia sido uma força em minha vida, e mesmo na morte, ela continuava a me ensinar sobre a fragilidade e a beleza da existência. A realidade do momento tornou-se clara, e enquanto as lembranças dela começaram a se misturar com lágrimas, percebi que havia aprendido algo fundamental. O zumbido que antes me assombrava agora se dissipava, e eu sabia que, independentemente do que viesse a seguir, os laços de amor e memória permaneceriam. E assim, rodeada por aqueles que amava, preparei-me para dizer adeus, não com medo, mas com um coração cheio de amor e lembranças que nunca morreriam. Eu estava exausta. O dia havia sido longo, e como de costume, decidi dar uma volta no parque antes de ir para casa. O ar fresco da noite sempre me acalmava, me fazia refletir e me dava a falsa sensação de que o tempo parava por alguns instantes. O parque naquela hora estava praticamente vazio, exceto por uma garota sentada em um banco, sozinha. Eu nunca tinha reparado naquela menina antes. Não era comum ver crianças ali à noite, muito menos desacompanhadas. Ela estava vestida com um vestido branco simples, e seus cabelos escuros caíam de forma desalinhada pelos ombros. Algo nela me fez parar. Talvez pela maneira como mantinha o olhar fixo em suas mãos, ou pelo silêncio inquietante ao seu redor. Parecia perdida, de um jeito que não era natural para uma criança. Fiquei preocupada. Eu me aproximei lentamente. "Oi, querida, está tudo bem?" Perguntei com a voz suave, tentando não assustá-la. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos grandes e escuros ergueram-se para mim, e por um momento senti um calafrio percorrer minha espinha. Havia algo de estranho na maneira como ela me olhava, mas não era uma expressão de medo ou tristeza, e sim, vazio. "Você está perdida?" Tentei novamente, agachando-me na altura dela. Estava começando a escurecer de verdade, e a última coisa que eu queria era deixar uma criança ali sozinha. "Cadê seus pais?" Dessa vez ela mexeu os lábios, mas sua voz saiu tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. "Eles não estão aqui." Havia algo perturbador em sua voz. Era suave, sem emoção, como se ela estivesse apenas repetindo algo que lhe disseram. "Eu posso te ajudar a encontrá-los", disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Onde você mora?" Ela me encarou por mais alguns segundos antes de balançar a cabeça negativamente. "Eu não sei." Aquela resposta me fez gelar. Como uma criança não saberia onde mora? Olhei em volta, buscando qualquer sinal de alguém que pudesse estar à procura dela, mas o parque estava completamente deserto. Minha preocupação aumentava, mas ao mesmo tempo, uma sensação incômoda começou a se formar no fundo do meu estômago. Algo estava muito errado.
Qual é o seu nome? Perguntei, tentando encontrar alguma forma de ajudá-la. Marina, respondeu, sem emoção. Fiquei de pé, olhei para o meu celular, pensando em ligar para a polícia ou para algum serviço de emergência, mas quando olhei de volta para o banco, a menina não estava mais lá. Eu a procurei ao redor, confusa. Não fazia sentido ela desaparecer daquele jeito. Não havia escutado passos, nem visto qualquer sinal de movimento. Caminhei pelo parque, chamando seu nome, mas só o silêncio respondeu. O que eu deveria fazer? Eu tinha certeza de que aquela menina não era fruto da minha imaginação. Ela estava ali. Eu falei com ela, e agora sumida, sem deixar rastro. Voltei para o banco olhando ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas algo me fez parar de súbito. Ao olhar para o banco, me dei conta de um detalhe que me fez congelar. Sobre o banco, onde a menina estava sentada, havia um pequeno lacre de plástico, o mesmo tipo de fita usado em funerais. Meu coração disparou. Por que eu não tinha percebido isso antes? O parque parecia subitamente mais frio, como se a temperatura tivesse caído alguns graus, e eu me senti incapaz de me mover. Minha mente começou a girar com perguntas. Como eu não tinha visto aquilo antes? A fita, fina e discreta, estava ali como um lembrete inquietante de que algo estava errado, mas o que realmente me perturbava era o que ela simbolizava. Era exatamente do tipo que colocam em coroas de flores, em velórios. Tentei me acalmar, me convencer de que estava imaginando coisas. Talvez a fita estivesse ali por outro motivo, ou talvez eu estivesse cansada e tudo aquilo não passasse de uma coincidência. Mas o desconforto era cada vez mais palpável. Eu olhava para todos os lados, mas a garota não reaparecia, e o silêncio do parque parecia sufocante. Dei meia volta, sentindo que era melhor ir para casa. Andei depressa, quase correndo, embora tentasse me convencer de que não havia motivo para isso. As luzes amareladas dos postes iluminavam meu caminho, mas tudo parecia mais sombrio, como se algo estivesse me observando. Não conseguia afastar a imagem daquela menina da minha mente. Seu rosto... Havia algo de perturbador nele, como se fosse familiar de alguma maneira, mas eu não conseguia entender por quê. Quando finalmente cheguei em casa, fechei a porta atrás de mim com pressa, sentindo-me segura dentro do meu próprio espaço. O silêncio do apartamento era reconfortante, mas ao mesmo tempo me deixava sozinha com meus pensamentos. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Quem era aquela menina? E por que ela simplesmente desapareceu? Peguei meu celular para pesquisar notícias locais na esperança de encontrar algo que me ajudasse a entender o que eu tinha visto. Talvez tivesse havido um acidente ou alguma criança desaparecida. Minutos de busca me levaram a nada. Nenhuma notícia recente, nenhuma criança com a descrição dela. Suspirei, frustrada e ainda inquieta, mas decidi que precisava descansar. Amanhã, as coisas fariam mais sentido. Foi só na manhã seguinte que as coisas começaram a ficar verdadeiramente estranhas. Acordei com uma sensação de desconforto. Tive sonhos confusos, nos quais eu caminhava por um cemitério vazio, cercada por coroas de flores. Ao acordar, tentei afastar a imagem da cabeça e seguir com meu dia. Mas no café da manhã, ao abrir meu celular, recebi uma mensagem que me fez gelar. Era do meu irmão. A mensagem era curta, simples, mas carregava um peso esmagador. Está na hora de ir ao velório. Te busco em 30 minutos. Eu parei, piscando várias vezes para a tela, confusa. Velório? De quem ele estava falando? Minha mente correu pelas possibilidades, mas eu não conseguia me lembrar de ninguém da nossa família ou do círculo de amigos que estivesse doente ou tivesse falecido recentemente. Senti o estômago revirar enquanto mandava uma resposta. Velório de quem? Não demorou muito para a resposta chegar. E quando eu li, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Da Marina. Você não lembra? Está na hora, mana. Marina. O nome ecoou na minha cabeça como um golpe. Era o nome da menina do parque. A mesma que tinha desaparecido na noite anterior. Eu me levantei tão rápido que quase derrubei a cadeira. Não podia ser a mesma pessoa. Marina era o nome de uma garota que eu conhecia, mas não conseguia me lembrar de como. Minha mente estava uma confusão total. Peguei o telefone e disquei o número do meu irmão. A voz dele estava calma, sem sinal de que algo estava errado. Sim, Marina, nossa prima. Você está bem? Parece confusa. Minha prima. Claro, Marina era nossa prima, mas a confusão que se instalava em mim era insuportável. Eu não tinha lembrado dela, não até aquele momento, e isso me apavorava de uma forma que eu não conseguia explicar.
A menina no parque não era a mesma Marina da minha infância, certo? Me troquei rapidamente, lutando para organizar meus pensamentos, e fui ao velório. Quando cheguei lá, algo em mim se partiu. O ambiente familiar do velório, as flores, o murmúrio das conversas baixas, tudo parecia distorcido. As pessoas estavam lá, os rostos conhecidos, mas eu me sentia deslocada. Como se eu não pertencesse àquele lugar, mas ao mesmo tempo sabia que deveria estar ali. Quando me aproximei do caixão, meus joelhos quase cederam. Havia uma menina dentro, vestida com um vestido branco simples, e seus cabelos escuros caíam pelos ombros de maneira desalinhada. A mesma menina do parque. Meu coração começou a bater descompassado. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A Marina ali, imóvel, parecia a mesma menina com quem eu tinha falado na noite anterior. Eu me aproximei, hesitante, sentindo um peso enorme nas pernas, como se cada passo fosse uma batalha contra algo invisível. Meus olhos não conseguiam se desviar daquele corpo pequeno, delicado, pálido. A pele dela parecia tão fria e distante quanto a expressão sem vida que eu tinha visto no parque. Como isso era possível? Meu irmão se aproximou, colocando a mão em meu ombro, percebendo minha hesitação. Eu sei que é difícil, ele murmurou com uma tristeza genuína. Marina era tão jovem, foi tão repentino. Como? Como aconteceu? Minha voz mal saía, quase um sussurro, a garganta apertada de uma forma que me sufocava. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Ela teve um acidente. Você realmente não lembra? Você parecia tão fora de si no dia. Ele parou, percebendo meu olhar de pura confusão. Ela caiu no parque. Foi rápido, uma queda feia. Bateram com urgência, mas já era tarde. Eu fiquei imóvel, minhas mãos começaram a tremer. O parque. A Marina que eu tinha visto no parque na noite anterior. Tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia que minha mente se recusava a aceitar. Como eu poderia ter visto uma criança que já estava morta? Minha respiração ficou pesada e o ambiente ao meu redor parecia ficar mais abafado. O som das pessoas conversando se tornou um zumbido distante, enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Eu tinha falado com ela, ela respondeu. O que meu irmão disse depois me atingiu como uma avalanche. Você estava lá, lembra? Você foi uma das primeiras a chegar. Tentou ajudar, mas não havia o que fazer. A lembrança veio com uma força brutal. Uma cena que eu havia bloqueado, enterrado profundamente. Eu me vi naquele mesmo parque, com Marina no chão. Eu me ajoelhei ao lado dela, desesperada, gritando por ajuda enquanto segurava sua pequena mão. Ela não se mexia, não havia resposta. Aquela noite no parque, aquela conversa que eu achava ter tido com a menina no banco, não era real. Eu tinha misturado a lembrança do acidente com algo mais profundo, um trauma que minha mente não conseguia suportar. Não era Marina que eu tinha visto na noite anterior. Era eu. Eu presa naquele momento de horror, naquele esforço inútil de tentar mudar o que já estava selado. Olhei ao redor, vendo os rostos familiares, as coroas de flores, a fita no banco. Era como se tudo tivesse voltado para mim em um flash. A fita do velório. Era uma lembrança de algo que eu não conseguia aceitar. A morte de Marina. Minha mente havia tentado me proteger criando uma ilusão, uma tentativa desesperada de lidar com a culpa e a impotência. Eu não tinha conseguido salvá-la, e aquilo me assombrava de uma forma que eu nem percebia. Eu dei um passo para trás, sentindo as pernas fraquejarem, e meu irmão me segurou. Ele parecia preocupado, como se percebesse o turbilhão que acontecia dentro de mim. Está tudo bem, ele disse suavemente. Não foi sua culpa. Mas eu sabia, de alguma forma, que nunca seria capaz de aceitar aquilo completamente. A imagem da Marina no parque, me olhando com aqueles olhos vazios, seria algo que eu carregaria para sempre. Eu olhei para o caixão uma última vez, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. E então, com um nó apertado na garganta, virei as costas e saí do salão. O peso da realidade me acompanhava. Mas agora eu sabia o que realmente havia acontecido. No fundo, talvez a aparição de Marina naquela noite não fosse apenas uma ilusão. Talvez fosse sua forma de dizer adeus, de me lembrar que, apesar de tudo, ela ainda estava lá. E eu precisava seguir em frente. Afinal, algumas despedidas são silenciosas, mas jamais serão esquecidas.